Olá, buscadores! Bem-vindos a mais esse vídeo do Tempo John. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre maldição familiar. Eu postei um vídeo lá no Instagram, né, sobre desfazer uma maldição familiar, que é um procedimento longo, que requer, né, energia e tal, são vários dias de preparação. E surgiram muitas dúvidas sobre o tema, né? Então as pessoas gostam muito desse tema, assim, algo novo para muitas pessoas, né? Então eu vim falar um pouquinho o que é uma maldição familiar, né? Primeiro lugar, a gente tem que definir muito bem o que é uma maldição e o que é um ataque mágico, tá? Uma maldição, ela requer um preço muito forte, tá? E não é assim para amaldiçoar uma pessoa. Eu vejo muitas pessoas falando, né? Ai, fez isso para mim, a mão de amaldiçoar chega a tremer. Eu vou te amaldiçoar levianamente. Tu não vai amaldiçoar ninguém simplesmente fazendo uma magia, matando um boi, matando um carneiro. Isso não vai fazer uma maldição, tá, gente? Isso vai ser um ataque mágico. Um ataque de magia negativa, né? Mas não vai ser uma maldição. Uma maldição, ela requer um preço de quem tá fazendo enorme, tá? Casos de pessoas que inclusive tiraram a própria vida para amaldiçoar alguém. Aí sim é uma maldição, né? A gente vê em séries antigas, a pessoa te amaldiçoou, não sei o que, não sei, e corta a própria garganta. Aí que é uma maldição, né? Claro, não precisa sempre matar a pessoa, né? Mas eu tô dizendo que requer um preço muito alto para amaldiçoar alguém, tá? Mas existem sim maldições e maldições familiares, né? Que são aquelas maldições que a pessoa quando lança, ela diz o seguinte, que eu amaldiçoo a ti e a todos os teus descendentes, né? Ou a ti e aos primogênitos da tua família. Então, vai ter maldições que vai pegar sempre no primogênito, vai ter maldição que vai pegar em todos da família. Em todos da família é mais complicado de pegar, tá? Porque uma maldição, ela funciona mais ou menos como uma doença hereditária, quando ela começa a vir pelas gerações, né? Ah, meu avô teve câncer, eu não tenho, mas meu filho pode ter, entende? Ou meu irmão. Então, nem todos da família vão pegar. Então é muito difícil que todos da família, às vezes é as mulheres da família, né? Às vezes é o primogênito daquela família, às vezes é os homens daquela família. Então, depende muito de quem vai pegar aquela maldição. Mas, quando existe, é algo muito difícil de tirar, né? Algo que está vinculado ao sangue daquela pessoa. Quando é uma maldição familiar hereditária, ela tá vinculada ao sangue daquela família e não ao espiritual, tá? Ela está ligada ao sangue. Então é muito difícil de tirar essas maldições. Por isso que é um processo que leva tempo, é um processo demorado, né? Porque é bem difícil de fazer o recolhimento, desvincular, né? Basicamente a gente tem que entrar nas bolsões do tempo, né? Voltar, recolher os poderes daquela pessoa que lançou aquela maldição, transmutar esses poderes, queimar esses poderes, tirar. São magias que envolvem tempo, né? A magia que envolve o tempo, no sentido de ser atemporal, ou seja, eu tenho que desfazer uma coisa que foi feita lá atrás e eu tenho que desfazer no momento que ela foi feita, né? É mais complicado. Tem outra questão que é a questão kármica, que foi o que eu vi da última vez que eu desfiz uma maldição familiar, que é o seguinte: muitas vezes um espírito, né, lá, sei lá, 4 vidas atrás, a minha família foi amaldiçoada por uma pessoa. Que todos os descendentes, tal e tal e tal, iam ser amaldiçoados com aquela energia. Muito que bem. Para reajuste kármico, muitas vezes a pessoa que amaldiçoou reencarna naquela família, com todas as maldições que ela lançou só sobre ela, porque agora ela é da família. Entendem essa complicação? Então é muito complicado vocês ficarem amaldiçoando as pessoas. Vamos supor, né? A gente sabe que não é fácil de amaldiçoar assim, mas vamos supor que tu conseguiu a maldição, amaldiçoou a família. Daqui a algumas vidas talvez tu nasça com toda aquela carga pra ti, né? E mais com o karma de todas as vidas que tu ajudou a estragar graças à tua maldição, que tu prejudicou graças à tua maldição, né? Então tu vai ter problema financeiro, problema amoroso, problema de saúde, problema de tudo. Porque tu simplesmente está recebendo aquilo que tu jogou para as pessoas, né?
Então temos esse porém aí também. Mas isso é uma questão kármica que nós não vamos conseguir tirar, né? A não ser, claro, pedindo misericórdia, rituais de Anubis, rituais kármicos, mas aí entra uma série de rituais que a gente tem que fazer e trocar por moeda kármica, ou seja, pagar de outra forma, pagar com a caridade, pagar com amor, né? Que o Espiritismo fala pelo amor ou pela dor. Então, pagar com caridade, tendo uma vida abnegada, tendo uma vida às vezes de pobreza, doando tudo que tu recebe, enfim, né? Depende também da gravidade de cada caso, né, gente? Mas existe essa questão kármica que eu achei importante pontuar, né? Até para se alguém pensar em amaldiçoar aí alguém, né? Repense, porque às vezes não vale a pena. Nunca vale a pena, né? Vingança nunca é plena, já dizia o Chaves. Então, gente, maldição familiar é algo que vem através do sangue, né? Não é algo leviano, não é algo que foi feito de forma fácil, requer sacrifício de quem tá mandando, tá? Mas pode pegar em toda a família e vir de geração em geração, tá? Existe um outro tipo de maldição, que é a maldição ancestral, que embora possa parecer a mesma coisa, né? Não é. Que são maldições que tu mesmo teve em outras vidas e que continuam ressoando. Por exemplo, tá? Tô lá também há 10 vidas atrás e eu fui amaldiçoado a nunca ser feliz no amor. Depois daquela vida, da 10ª vida, eu venho, vida após vida, nunca sendo feliz no amor. Mas é o meu espírito, não é minha família. Não tem a ver com sangue, tem a ver com o meu espírito, tá? E o meu espírito foi amaldiçoado. E aí sim é uma maldição ancestral, né? Que vem da ancestralidade espiritual, diferente da maldição familiar. E aí a gente tem também as questões de limpar as vidas de passado. É um pouco mais fácil de limpar, porque para uma magia atravessar os véus das reencarnações, ela tem que ser muito forte. Só que ela vai perdendo a força. Imagina uma bala, né? Que ela vem atravessando um monte de parede, tá? Então ela vem perdendo a força no decorrer aí das reencarnações. Claro, se for na reencarnação passada que eu fui amaldiçoado, por exemplo, ela vai estar mais forte. Mas ainda assim é mais fácil de tirar do que uma maldição familiar. Por quê? Porque a maldição familiar, muitas famílias sabem que são amaldiçoadas e corre o boato na família, né? Então tem aquela coisa, ai, a nossa avó foi amaldiçoada que as mulheres não seriam felizes na nossa família. Tem muito isso, né? E isso vem passando, né? A mãe fala pra filha, que fala pra neta, que fala pra bisneta, vai falando isso, ah, nossa avó. Então cada vez que uma mulher termina um relacionamento, que uma mulher se magoa, que uma mulher se machuca, que uma mulher chora, ela vai reafirmar isso. Ah, mas é que a nossa família teve uma maldição na nossa tataravó. Então, assim, às vezes a maldição nem existe mais, mas a família está realimentando aquela maldição. Então, ela é retroalimentada pela própria família, entende? Então, por esse motivo, às vezes é muito difícil tirar uma maldição, porque por mais que tu tire a energia energética, né, espiritual daquela maldição, o mental daquelas pessoas já está programado que elas são amaldiçoadas. Então tem que trabalhar é esse mental, tá? Então a maldição familiar que está no sangue e quando as pessoas sabem da existência dessa maldição, ela acaba sendo muito mais difícil de tirar. E tem outra questão também, às vezes a pessoa não sabe que é uma maldição, mas ela sabe que o histórico familiar daquela família é que as mulheres não são felizes no amor. Delas vão ficar dizendo isso. Ah, mas é que as mulheres da nossa família não se dão bem. Ah, mas é que nossas mulheres da nossa família não sei o quê. Porque minha mãe é casada, mas ela é casada com o homem que bate nela. Né? Ela é casada, mas ela não é feliz no casamento, é infeliz. Então elas vão ficar alimentando isso. Ah, mas é que as mulheres da nossa família é isso. Ah, mas é que. Então elas vão ficar. Então é muito mais difícil de tirar as maldições familiares. Não é impossível, tem como fazer, mas tem que trabalhar também o mental, né? Porque senão a pessoa vai se auto-obsediar com aquela maldição, vai se auto-amaldiçoar. A auto-maldição é bem mais fácil de fazer, não requer tanto sacrifício assim da pessoa, né? Que a própria auto-maldição já vai ser o sacrifício, já vai ser o castigo, tá? Então, gente, hoje eu vim falar um pouco sobre esse assunto que gerou tanta polêmica, gerou tantas perguntas lá no Instagram, né? De maldições. E. Ah, tem outra pergunta também que me fizeram bastante. Como é que eu sei se tem uma maldição na minha família, né? Antes de finalizar. Como é que eu sei se tem uma maldição na minha família? Agora eu fiquei encucado, agora eu fiquei preocupado. O oráculo vai dizer, né? Então, joguem tarô, búzios, runas, enfim. Oráculos com ossos, dadomancia
seja lá qual for o método de oráculo, não existe um método mais eficaz, um método menos eficaz. O único método que eu não recomendo é o pêndulo. Por quê? Porque o pêndulo a gente pode influenciar. O pêndulo é muito fácil de se influenciar. Então eu não recomendo o pêndulo, né? Por mais que tu tenha experiência com pêndulo. Você vai perguntar para ti mesmo, não pergunte com pêndulo. Você vai perguntar para o outro, até melhor, que tu não vai ter tanta intenção de manipular, né? Não é a tua vida, então tu vai ficar mais livre naquilo para o pêndulo dizer sim ou não. Mas, se for para ti, eu recomendo que vocês consultem um oráculo. Ah, Felipe, não sou oraculista, não jogo oráculo. Procure alguém da tua confiança que jogue, que faça e faça essa pergunta. E aí são algumas perguntas interessantes que tem que fazer. Existe maldição familiar? Sim ou não? Vai dizer se sim ou se não na tua família. Segunda pergunta é: essa maldição ainda está ativa? Porque às vezes existe uma maldição, né? Mas ela já se perdeu a força, já não existe mais, já não está mais atuante. Ela existe porque nunca vai deixar de existir, né? Porque se um momento foi feito, naquele período do tempo ela existe. Ela ainda está funcionando? E a terceira pergunta importante é: pega em mim essa maldição? Eu sofro o efeito dessa maldição, porque às vezes a tua família tem, mas tu é uma daquelas pessoas, como eu falei lá no o exemplo da doença, né? Tu é uma das pessoas que não é afetada. Então é aqueles casos que às vezes a família inteira é uma desgraceira e só tu tá bem, né? E aí cabe a ti desfazer essa maldição ou não. Geralmente, para desfazer maldição familiar é bem caro. Bem caro mesmo. Se tu for num terreiro, às vezes vão te cobrar 10, 12 mil reais, tá? Então, é caro desfazer uma maldição familiar. Mas, às vezes é algo que precisa e que vale a pena, né? Só a título de curiosidade, eu não cobro 10, 12 mil reais, tá, gente? Eu tô falando que em alguns lugares, sim, é bem caro. Tem uma amiga minha que tá passando por um processo, e uma pessoa de São Paulo cobrou 80 mil reais dela. Óbvio que ela não vai pagar esse valor, mas a título de curiosidade para você saber que tem todo tipo de preço, né, para desfazer. Eu entendo porque realmente é difícil, né, e também não tô aqui para julgar o preço de ninguém. Cada um sabe o seu preço do seu trabalho, do seu esforço, do que vai ter que fazer. Isso é só a título de curiosidade, né? Não a título de julgamento. Então, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.